Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos falando sobre a história do voto e como que isso influenciou nas nossas constituições. Foram muitas. A gente já falou até agora da Constituição de 1824, que foi a primeira, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, e aí foi a primeira Constituição, a Constituição do Brasil Império. Depois falamos sobre a Constituição de 1891, que foi quando o Brasil proclamou a República. Depois, passamos pela Constituição de 1934, que foi quando Getúlio Vargas entrou no poder. Ele não entrou através do voto igual todo mundo. Então, ele precisou ter uma nova Constituição, também para garantir as promessas que ele fez, para poder entrar no poder, que seria o voto feminino, o voto direto, o voto para todo mundo. E aí, precisou o quê? De uma nova Constituição. Só que depois, Getúlio Vargas não quis mais sair do poder. Para ele se manter no poder, ele precisou de quê? De uma nova Constituição. Aí surgiu a nossa quarta Constituição, a Constituição de 1937. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém mais queria saber de poder totalitário, ninguém mais queria saber de ditadores. E aí Getúlio Vargas foi obrigado a fazer novas eleições. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu. Então, o novo presidente, que era Dutra, em 1946, fez uma nova Constituição, a nossa quinta Constituição. E aí entramos no assunto de hoje. Estamos restabelecidos, estamos de novo com o poder do voto nas mãos, estamos escrevendo uma nova história, só que a gente esqueceu de estudar a história passada. Porque o que acontece? Novamente, a ameaça comunista. Ninguém queria um país comunista, ninguém naquela época eles não queriam o Brasil como um país comunista. Eles estavam assustados com isso. E aí, teve um presidente, o presidente Jânio, ele começou a ter umas atitudes meio suspeitas. E o povo já começou a ficar de orelha em pé. E aí, o povo começou a ficar desgostoso, não queriam mais ele no poder. Se juntaram com o exército. Lembra que eles se juntaram antes, lá com Getúlio Vargas? Pois é, essa história não acabou muito bem. Vamos lá ver como é que aconteceu? Em 1900, lá nos anos 60 e 70, ditadura e bipartidarismo. Quando o presidente eleito Jânio Quadros renunciou ao cargo, assumiu seu vice-presidente, João Goulart, em 1961. Sua posse foi marcada por manobras políticas que incluíam, inclusive, mudar o regime para parlamentarista. Lembra quando a gente falou que nós somos um regime presidencialista? Porque nós temos o presidente como chefe do poder executivo, nós temos o poder legislativo e o poder judiciário. E um parlamento, o presidente responde ao parlamento, que seriam pessoas que estão no poder e elas sempre ficam no poder. Não é? A gente não vota no parlamento, meio... O parlamento seria como se fosse um quarto poder, sabe? E aí, o João Goulart colocou isso no Brasil, esse parlamento. E aí o parlamento meio que ficava controlando ali o que o presidente faz. Eles acabam tendo mais poder do que o presidente, o parlamento. O novo regime de governo só durou até 1963. Quando retomou para o governo presidencialista. Beleza? Só que aí, João Goulart preparou projetos de lei bastante polêmicos. O pessoal começou a ficar já estava assim meio infeliz, não estava gostando muito. Aí eles já começaram, opa, tem algo de muito errado aí. Por quê? Com a desapropriação de terra nas margens das ferrovias, rodovias e açudes públicos. Então, quem tinha uma fazenda, uma chácara, uma casa ali perto de rodovias, ferrovias ou açudes, perdia. Aquilo virava do governo. Aí o pessoal já começou a ficar revoltado, né? Quem é que gosta de o presidente chegar lá e tomar sua terra, tomar sua casa? Ninguém vai gostar, né? Só que não parou por aí. Ele continuou. Olha o que mais que ele fez.
anunciou também a desapropriação das refinarias de petróleo privadas. Refinarias são as fábricas que pegam o petróleo e aí para poder pôr nos barris e vender ou transformar em gasolina, enfim, são as refinarias. Tipo a Petrobras ela pega só o petróleo, aí tem as refinarias que aí vendem esse petróleo, né? Limpam, enfim, tratam esse petróleo. E aí o Estado, o presidente começou a tomar essas fábricas, as refinarias do povo. E aí ficava tudo do Estado. Quem é que ia concordar com isso? Ninguém, né? Quem é doido de falar, toma, é mesmo, fique com tudo para o Estado? Ninguém, né? Não parou por aí. Já não bastando tudo isso, ainda haveria igualmente o tabelamento de preços dos aluguéis, assim como a desapropriação dos imóveis particulares desocupados. Então, quem vive de aluguel, quem tem uma outra casa, um outro apartamento e aluga, agora é o Estado que dizer por quanto que você ia alugar a sua casa. E melhor, quem tivesse duas casas e você tem uma que está vazia, sinto muito, você perdeu. Essa casa vazia ficava para o governo. Pois é, não podia ter duas casas. Você só podia ter a casa que você estava vivendo. E se desalugasse ali, se ela ficasse parada, o governo tomava. Quem que ia ficar feliz com isso? O povo foi ficando revoltadíssimo. Daí vem o quê? O golpe militar de 1964. Foi a tomada do poder pelas Forças Armadas, com a deposição, ou seja, a retirada do presidente João Goulart, com grande apoio da sociedade. Porque ninguém dá um golpe no Estado sem apoio popular. Ninguém. Então, Getúlio Vargas, ele precisou de apoio popular. Vocês lembram a gente contando a história? Ele chegou prometendo ser o salvador da pátria. E aí o povo foi lá e botou ele no governo e deram o golpe, né? E aí teve a nova Constituição de Getúlio Vargas. Aí agora, do mesmo jeito, os militares precisaram do apoio da sociedade e aí eles foram juntos, a sociedade se uniu com as Forças Armadas e aí eles tiraram esse governo do João Goulart. E aí também as fraudes que estavam tendo, já tava tendo aquelas coisas tudo lá do Brasil Império, lembra que a gente tá lutando desde o início? Pois é, já tava tudo assim de novo. E aí, o que eles queriam? Limpar o Congresso Nacional, limpar tudo, acabar com essa confusão, parar com essa desapropriação, o povo ter direito a ser dono daquilo que era dele. A fundamentação usada foi a possibilidade de Goulart transformar o Brasil num país comunista. O comunismo é um regime político também, só que no comunismo é assim, é tudo do Estado. Ele é dono de tudo, ele é dono de todas as fábricas, ele é dono de tudo. E a vontade do Estado, ela é superior a todo mundo. É superior, inclusive, à sua vontade religiosa, por exemplo. Se você quer servir um Deus que, por acaso, nas leis desse Deus, elas vão contra o Estado, esse Deus é proibido. Por isso que o cristianismo, ele é proibido na maioria desses países que são comunistas, porque quem é cristão, quem acredita em Deus, as leis de Deus são superiores a qualquer outra lei. Se tiver de acordo com as leis do homem, beleza, se não tiver de acordo, o cristão geralmente tende a seguir a lei de Deus. Por isso que fecham-se as igrejas, mas não acaba o cristianismo, porque mesmo que algum estado, algum país diga, olha, é crime a Bíblia agora, é crime ser cristão, como é crime em muitos países, o cristão continua, porque as leis de Deus são superiores às leis do homem. Então, para um país totalitário, ser cristão é uma grande ameaça, né? E aí o brasileiro naquela época estava extremamente assustado com a ideia do Brasil se tornar um comunismo, né? O Estado ser dono de todas as fábricas, ser dono de tudo, e aí as pessoas da sociedade serem só trabalhadores para o Estado. E aí o Estado quem distribui a renda, quem distribui o dinheiro, é o Estado que manda em tudo.
Mas, ao depor um presidente eleito nos moldes constitucionais, foi instituída no Brasil uma ditadura militar. Por quê? Se eu votei no presidente, eu usei o meu direito de voto e escolhi aquele presidente. Tava ruim? Tava. O povo tava com medo? Tava. Só que quando a gente tira um presidente sem ser pelo voto, se ele for eleito pelo voto, a gente está indo contra a nossa Constituição. Para a gente ir contra a nossa Constituição, essa Constituição tem o quê? Que deixar de valer. Então, quem assume o governo tem um cheque em branco. Pode decidir como vai ser o Brasil que ele quer. Então, essa história pode acabar muito mal, né? Como já tinha acabado na história do Getúlio Vargas. Ele tomou o poder para ele. E agora, o que aconteceu? De novo. Aconteceu tudo de novo. A gente deu um cheque em branco, a gente deu uma Constituição em branco, falou assim, tome o poder para você, fora da nossa Constituição. E o que aconteceu? Era para eles ficarem cerca de 2 anos. Era o tempo de arrumar a casa. Tira esses corruptos tudo, organiza uma nova eleição e a gente vota de novo. Só que o que aconteceu? Esses 2 anos viraram 20 anos. Pois é. A princípio, achava-se que as Forças Armadas entregariam o poder aos civis. Só que isso não aconteceu. Os militares ficaram no poder de 31 de março de 1964 até 1984. O golpe militar de 1964 impediu a manifestação mais legítima de cidadania, que seria o voto, ao proibir o voto direto para presidente da República e representantes de outros cargos majoritários, como governador, prefeito e senador. Apenas deputados federais, estaduais e vereadores eram escolhidos pelas urnas. O regime que destituiu o presidente João Goulart fechou emissoras de rádio e televisão e a censura tornou-se uma prática comum. Porque o que acontece, gente? Para alguém se manter no poder, tendo todo o poder, ele tem que evitar que as pessoas falem isso, que elas se movimentem, que elas se comuniquem. Então começou a censurar. Censurou televisão, censurou jornal. Censurar é assim, tudo que é contra o governo é proibido. Tudo que é contra o governo é proibido. Então é igual nesse país, que eles fecham igreja, fecham emissoras de TV, começou a acontecer isso no Brasil. Até que, em 1968, o presidente Costa e Silva decretou o Ato Institucional número 5. O AI-5, que deu plenos poderes ao governo. Plenos poderes porque o governo executivo, que é o presidente, ele é um poder. Aí temos o legislativo e o judiciário. Só que o AI-5, o poder executivo, o presidente, virou poder legislativo, executivo e judiciário. O Congresso Nacional foi fechado. Pois é. E diversos parlamentares tiveram seus direitos cassados. Partidos políticos foram extintos e o bipartidarismo foi adotado no país. Foram criados o Arena, que reunia partidos do governo, e o MDB, que aglutinava as oposições, que juntava as oposições. Então só tinham esses dois, que era o Partido Arena, que era apoiando o governo, né? E as oposições, que era o MDB. Em 1972, foram restauradas as eleições para senadores e prefeitos, exceto nas capitais. Nas capitais, quem escolhia era o Estado. Só que os militares continuavam interferindo no processo eleitoral. Como? Uma das artimanhas utilizadas pelo regime era a sublegenda. Primeiro que tudo que era contra o governo era proibido. E aí, a propaganda também contra o governo não podia. Então, se a pessoa já dizia que era contra o governo, já as chances já iam lá para baixo. Aí ainda tinha agora essa sublegenda. Como é que isso funcionava? O partido que recorria à sublegenda podia apresentar até 3 nomes para disputar o mesmo cargo. Os votos dos 3 candidatos eram somados. Se a sublegenda vencesse nas urnas, o mais votado assumia o posto, mesmo que tivesse obtido menos votos que o seu adversário. Então, era assim. Eram 3 do partido da oposição e 3 do partido do governo. E aí,
para concorrer ao mesmo cargo. Então, esses dois partidos podiam apresentar 3 para concorrer para governador de cada partido. E aí somava o voto dos 3 de cada partido. E aí o partido que tinha mais voto ganhava o direito de escolher o governador. Então, digamos, aí o governo ganhou mais votos, tinha mais votos, porque somando os 3, eles tinham mais votos. O que acontece? A oposição perdeu. Aí, entre esses 3, os 3 estavam concorrendo ao mesmo cargo. Aí via qual dos 3 tinha sido mais votado. Aí o que tivesse sido mais votado ficava como governador. Mesmo que os votos para esse daqui fossem menos do que os outros lá do outro partido. Pois é, era uma forma de se manter no poder. Só que a galera também não ia se acostumar com isso, né? Fazer o quê, né? A vida, eles mandam no país, vamos deixar assim mesmo. Não, eles foram lutar, eles foram atrás. E aí, primeiro, eles criaram um projeto de emenda constitucional, chamado de PEC. Projeto de emenda constitucional serve para fazer uma alteração na Constituição, uma emenda, entendeu? Vamos emendar a Constituição, fazer uma mudança ali. Então, para você fazer uma mudança, primeiro você tinha que apresentar um projeto de emenda e aí esse projeto ele tinha que ser votado e se as pessoas aceitassem essa emenda, aí sim poderia alterar a Constituição. Esse projeto de emenda constitucional foi apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, só que, é claro, ela foi rejeitada. Em 1984, milhares de pessoas foram às ruas exigir a volta das eleições diretas para presidente. Ulisses Guimarães foi uma das principais lideranças da campanha e tornou-se um dos maiores opositores do regime militar, passando a ser chamado de Senhor Diretas. Apesar da pressão popular, a proposta de emenda à Constituição que restituía o voto direto do deputado Dante de Oliveira foi rejeitada. A desembargadora do Distrito Federal, Ana Maria Amarante, explica que, apesar dos apelos, a emenda das diretas não foi aprovada naquele período porque não era conveniente para importantes lideranças, não apenas militares. As lideranças civis temiam talvez uma mudança muito drástica. A ascensão do populismo sempre esteve nas preocupações da elite brasileira. Então, não bastava só o povo querer. Tinha a elite, o pessoal que mandava, mesmo civis, eles também não concordavam, eles tinham medo. Sim, vamos tirar o poder dos militares e quem que vai tomar o poder depois deles? Eles tinham esse medo, sabe? Então, enquanto a população não tivesse o apoio das elites, que era o pessoal que mandava ali, mesmo ali por trás ali do governo, eles não conseguiriam mudar nada. E nessa Constituição de 1967, que estava dando todo o poder para os militares, para os militares terem esse poder, eles precisavam o quê? De uma Constituição que desse esse poder para eles. E aí era o que tinha nessa Constituição. Então, para devolver o voto para a população, precisava que tivesse uma alteração nessa Constituição através do projeto de emenda constitucional. Mas, em 1985, o primeiro presidente civil após o golpe de 64 foi eleito, Tancredo Neves. Apesar de indireta, sua escolha entusiasmou a maioria dos brasileiros, marcando o fim do regime militar e o início da redemocratização do país. Então, depois de muita briga ali, o pessoal, eles conseguiram eleger um presidente que não fosse um militar. E aí isso deu um ânimo para eles, porque eles pensavam, se tem um civil no governo, as coisas podem mudar. Só que teve um problema. Apesar de indireta, né, não foi uma eleição direta. Todas as eleições para presidente eram indiretas. Só quem podiam votar eram os militares. Os civis, eles concorriam também para a presidência. Só que não ganhavam, né, gente? Não dá. Então,
Com a morte de Tancredo Neves, logo após sua eleição, a presidência foi ocupada pelo vice, que era o José Sarney. José Sarney está no poder até hoje. Hoje eu acho que ele é senador, inclusive. E aí, logo após, ele venceu as eleições e morreu. Pois é, o primeiro presidente civil. Só que José Sarney ele segurou bem o poder. E o período, conhecido como a Nova República, trouxe avanços importantes. Ainda em 1985, uma emenda constitucional restabeleceu as eleições diretas para a presidência e para as prefeituras das cidades consideradas como áreas de segurança nacional pelo regime militar. E aí as coisas começaram a mudar. Vamos falar sobre as próximas mudanças na próxima aula, tá bom? Um beijo. Tchau. Até a próxima aula. Não percam. Vamos falar sobre a última Constituição. A nossa linda, cheirosa, maravilhosa Constituição Cidadã de 1988, que é a que está valendo. Beijo. Até